Então, isso aí foram as sugestões do ano passado, né? Então, agora a gente quer ouvir críticas, sugestões, o que tem que melhorar. Eu acho que podia ter tido mais quiz. Teve um só e podia ter Mas tido mais. ele foi curto, né? É que a gente achou que. É que teve outros, e como tinha bem mais gente, mais perguntas, eu acho que eles foram muito longos, né, Lilia? E A essa gente vez aproveitou 1 hora, né, que você nos deu. a gente quis encurtar um pouco, mas foi muito legal mesmo. O Dalmolin não falou muito, não. Falou, Quem? Dalmolin não falou muito longo, não. Ele não Foi o foi? Neme, foi o Neemias, Dona Maria, que falou. Neemias. Isso. Eu vi o Dalmolin, mas não foi lá, foi em outro lugar. Foi em outro O, vídeo. o Eu quiz foi também, eu muito também legal, falei. é. Sim, Será que ela tá Eduardo. me confundindo com Neemias? Não, o Eduardo Franco Não, também com o eu vi. Dalmolin, só se tiver. Não, Mas não o dá uma. Dalmolin eu vi, foi em outro lugar, não foi lá. É. Mas o Eduardo eu vi lá. Então, com relação ao quiz, eu achei assim, as perguntas eu achei muito assim, muito número. Eu acho que tem que selecionar mais as perguntas, assim, para um pouco mais fáceis, né? Não tão difíceis quanto foram, É verdade, né? é verdade. Discordo, tava muito fácil. É, Zé Rodrigo. Acertou tudo, Só né, Zé porque, Rodrigo? só porque ele acertou. Ué, Nem as todo. campeãs aqui, né, Não, Lúcia? Quem é que acertei, foi? tanto é que Hein, eu não Lúcia? ganhei. Quem foram as campeãs, né? Ah, o Irineu, a Lúcia, eu e a Nós Egli. A duas. Egli estava aí também. Isso. Mas, de A fato, o Egli livro tá aí, nós ela, duas. ela entrou, ela caiu, acho. O De Zé, fato, o Zé acertou uma também. O Zé. A Estela Acertei, praticamente ganhou sozinha o negócio. O acertei grupo que três. tinha mais mulheres ganhou. as perguntas, a maioria ninguém acertou, né? Porque era muita data. Não, ali era quem, Eram quem errava difíceis. menos, não era quem acertava mais. Mas foi divertido. A hora que errava, a gente Mas ria bem. ele pegou aleatório do computador. Sim, aleatório, mas ele que alimentou, né, as perguntas, eu acho. Né? É, dá para mudar um pouco. Mas é bem legal o É, quiz, eu gosto. Fazia dois é Foi bom. encontros que a legal, gente não fazia. muito Não, legal. 3 encontros. E a gente se Pode falar, divertiu. Lia, não precisa levantar a mão. Bom, na verdade, eu queria contar uma pérola. Não é do evento, mas é assim: as minhas filhas se reuniram com os parentes do marido da minha filha mais nova, a mãe das gêmeas. Muito bem. Aí uma perguntou assim: onde é que anda a tua mãe? Aí a Raquel, né, a mais nova, disse assim: a mãe está em Florianópolis, no encontro religioso do livro de Urântia e que estuda os extraterrestres. Todo mundo caiu na risada. Essa era a ideia que ela Essa é passou. nova. Olha, orienta melhor tuas filhas. Religioso com extraterrestre. Olha, quando ela me contou isso, eu me mijei de tanto rir. Mas, eu lembrei de uma coisa, aquele dia, no sábado à noite, né, que daí o pessoal disse, faz a pré-reserva, depois não sei o quê. Aí eu fui lá dizer para o pessoal lá da portaria para eles comer o bolo que estava lá, e daí eu disse, já vou fazer a pré-reserva, né? Aí fiz lá, aí tinha um gurizinho lá e disse, eu só vou deixar anotado aqui, eles, porque faz 3 dias que eu estou trabalhando e eu não sei direito, mas eu vou anotar. E amanhã o Irã vê. Eu disse, tá bom, daí eu disse, tá, então tu deixa essa data aí, Associação Urântia do Brasil. Tá, isso aí, né? Aí depois, quando eu e a Lilian subimos para ir dormir, ele nos atacou no corredor. Ele disse assim, não, ele não disse babá, eu tô dizendo.
Ele disse, eu fiquei curioso com aquele nome, Urântia, e fui pesquisar. Ele disse, que legal isso que vocês estudam, é exatamente o que eu penso, não sei o quê, não sei o quê. Né? Ele ficou todo entusiasmado. Aí até convidei ele para assistir a palestra do domingo, mas ele disse que tinha um compromisso, se pudesse, ele ia assistir. Mas achei bem legal, Aconteceu assim, o né? mesmo com a moça lá, um atendente. Ela disse que também pesquisou esse nome, nunca tinha visto, e queria, não sei se tinha comprado ou iria comprar o livro. Aí eu dei lá uma palhinha para ela. Ah, que legal. Aconteceu também comigo e o Bauman, quando nós chegamos em Navegantes, nós alugamos um Uber para ir para onde? Não, era para o balneário. E aí a gente estava conversando e ela se interessou muito pelo livro. Disse, nossa, que legal, tá aí, eu tenho muito interesse de esse livro. Aí, é tanto que foi o livro que a gente só compramos a você lá, viu, Estela, que você guardou. Foi exatamente, ela foi pegar imediatamente, quando a gente passou o saco para ela, dizendo que ela estava com o livro, ela foi mandou uma pessoa pegar o livro. Ela disse que era uma pesquisadora, né? Achei a motivação dela assim, muito forte. A gente pegou o livro, aí deu de presente para ela. Aliás, não foi nem o livro que nós compramos, não. Foi o livro que você ganhou no sorteio. Que passou para ela. Ah, vocês compraram um e ela ganhou. É, o que eu ganhei também já doei. É, pronto. Já tá. É isso. É legal, né? Assim a gente vai disseminando a ideia, né? Devagarzinho É vai lá. verdade. É isso. E aí, pessoal, vamos falando aí quem foi pela primeira vez no encontro também, o que que achou. Oi, fiquei com Reginaldo, dó de você ter tá vindo embora. quietinha? Fala, Beatriz. Ah, Fiquei com dó de ter vindo embora, mas não É, dá para ficar. Mas eu adorei, nossa, adorei gostei, conhecer de perto, né? É tão gostoso. verdade. Zé, Gostei quando você também, tiver notícia, você me fala, tá? É também legal que gostei sempre muito. nesses últimos sempre tem ido bastante gente assim pela primeira vez, é bem legal. E ano que vem vai ser lá mesmo? Alô, Olha, a tá me gente está ouvindo? batalhando para fazer em São Paulo, Estamos até aquele ouvindo, lugar sim. lá que tu passaste para nós, mas parece que ele é meio caro, mas vamos ver ainda. Estamos pesquisando. A gente tem uma pré-reserva lá para Corpus Christi, não conseguimos mais, já estava ocupado. Até teria lugar em quartos compartilhados, mas o auditório eles não têm disponível. E aí a gente fez uma pré-reserva para 15 de novembro, né? Se caso não se achar, mas o Eduardo está com uma lista imensa ali pesquisando. Aquele lugar parece que é meio caro, Beatriz, aquele que tu Deve passaste ser, para nós, né? deve ser. São É. Paulo é muito caro, né? Vocês já Vocês estão me ouvindo? pesquisaram Campinas? Como? Campinas já foi pesquisado? Já foi ver se tem a possibilidade de fazer em Campinas? Tá sendo pesquisado também. Campinas é mais barato e tem uma vantagem, que é o hub da Azul, é em Viracopos. Então, fica muito mais barato para você, qualquer lugar do Brasil, se deslocar, aqueles que ficam mais distantes, deslocar para Campinas. Porque as coisas são mais perto do que São Paulo, normalmente, e eu acho que é mais barato. Campinas, Indaiatuba, as duas ficam Tem no um aeroporto mosteiro fica em no caminho. Indaiatuba que nos passaram no passado também, que eu acho que o pessoal vai ver. É Mosteiro Itaci, não lembro direito. Ai, é maravilhoso se for em Itaici. Eu já fiz muito retiro lá, é Itaici. maravilhoso. Eu achei lindo nas fotos também. Vale a pena, viu? Lá Não vale sei. muito a pena, muito. Indaiatuba é bem pertinho de Campinas. É, o aeroporto fica perto Só tem um da problema.
O problema é que para essa data de Corpus Christi, os locais religiosos eles já estão todos ocupados aí, É que verdade. tradicionalmente o pessoal da igreja já faz atividades no feriado de Corpus Christi, né? Mas já tem também o orçamento lá que o Eduardo conseguiu em Sumaré, ali em Campinas. Ali é uma boa região, né? Perto do aeroporto ali de Viracopos, né? Ali é uma das melhores alternativas, é mais barato do que em São Paulo, capital. Tem No muita Sumaré, coisa em Americana que eu tô vendo em Americana, tô vendo, assim, próximo aos aeroportos. Então eu fiz uma lista de cidades que ficam até 50 quilômetros de qualquer um dos 3 aeroportos. Aí eu tô esperando ainda o pessoal se manifestar, porque assim, é muito caro, tá, gente? A gente precisaria levantar, porque nesse espaço que a gente faz hoje, em Florianópolis, a gente não paga sala, a gente não paga coffee, almoço, jantar, já está incluso no valor da estadia. Agora, nesses outros lugares, aí já é um pouco mais complicado, porque eles querem cobrar a parte. Então, eu tenho que analisar para ver o que é viável. E precisa ser no feriado? Não pode ser um final de semana prolongado, assim? A gente não consegue? Ano passado a gente fez sexta, sábado só e domingo de manhã. Mas aí começa, o pessoal chega sexta à tarde, aí fica praticamente só o sábado, né? Para quem se desloca de longe, é meio complicado também. Mas E quando tem feriado prolongado também é o maior problema, porque atrasou tudo, né? Rodoviária, trânsito congestionado, foi muito sacrificada a volta por ser um feriado prolongado. Então, se Eu acho começar na que quinta, não tem possibilidade das pessoas se organizarem para um dia, não, sei lá, acho que seria mais para alguns tranquilo. é complicado, né? O Por 15 de causa do novembro de trabalho. 2000, Estela, o 15 de novembro de 2024 cai numa sexta-feira. É um feriado natural. Aproveitar, É, né? Quinta e sexta, chega na quarta-feira, dia 14, de tarde, né? Pega 2 dias. na quinta, na sexta-feira. Quinta, é. Ele tá pré-reservado lá em Florianópolis também, dá para ver se. Porque o Corpus Christi tem. É que ano que vem não tem quase nada de feriadão, quase nada, nada, nada. Mas eu acho Só que não custa tem. ver, viu, Itaici? Tudo bem que é um lugar religioso, é dos jesuítas, é católico, mas a gente nunca sabe, né? Acho que não custa tentar tudo. Antes que o Reginaldo fale, porque ele quer falar, vou falar uma coisinha. Corpus Christi, gente, ele não tem os padres, eles não fazem retiro nessa época, porque nessa época eles estão na rua lá fazendo nas igrejas, na rua fazendo tapete, eles não fazem, Aquelas pode ser que, procissões, aqui em né? todas as cidades da Serra fazem Então vale aquelas. a pena ver eu não sei por Eu que que tá cheio Então, lá mas no, qual que é o problema, gente? É que esses lugares que são estritamente religiosos, eles usam as salas. Eles estão usando as salas nessa data. Eles fazem eventos, eles trazem pessoas de outras cidades, os quartos estão ocupados, então eles usam para benefício próprio, né? Então tá. acaba não ficando disponível. Mas Mas não lá custa ver. no Marista até tinha lugar para 50 pessoas. Não, Não eu estou estava falando de todo Itaici, ocupado. por exemplo. Itaici, eles me deram esse retorno. Que eles vão usar todo? Não todo, mas a maior parte. Então não daria para a gente fazer esse evento lá, entendeu? Que pena. Já está ocupado lá. Tá ocupado por eles mesmos. Faz uma pré-reserva para 15 de novembro. Eu vou ver, porque o que acontece? Eu conversei com algumas pessoas lá, e aí eles não sabem me dizer custos, tá bem complicado. Então eu preciso primeiro levantar essas informações
para dar seguimento, entendeu? Porque tudo é cobrado à parte. Mas no caso deles, eles não sabem nem responder. Eu falei, mas e se a gente tiver essa sala? Ou se disponibilizasse o evento, por exemplo, para quem não vai ficar hospedado? Algumas perguntas assim, eles não sabiam nem me responder. Então, eu ainda estou conversando com eles, entendeu? Sim. Acho que o Reginaldo quer falar, né? Não, eu só estava querendo, na volta, nós ficamos ali na entrada de Balneário, acho que por cerca de 3 horas, mais ou menos. Estava muito, muito, muito quente. E daí tinha um senhor que estava deitado ali do meu lado. E eu estava lendo, né, o livro Durante no celular. Eu acho que ele olhou ali o que estava escrito. Aí ele perguntou assim para mim: o senhor é evangélico? Eu falei: não, eu sou cristão. Aí eu, como assim? Não, como assim cristão? Eu falei: eu já fui evangélico, já fui pastor, quase fui padre, mas hoje eu não sou mais. Hoje eu só sigo a Jesus Cristo. Como assim? Qual a diferença? Aí eu comecei a falar para ele, né? Desde quando eu tive acesso ao livro de Urante, o que eu estou lendo aqui é o livro de Urante. Você já ouviu falar do livro de Urante? Não, eu nunca ouvi tal, isso, aquilo. Daí eu comecei a conversar com ele, aí eu ensinei ele, né? Entra no site, ele abriu o site lá, ele viu o livro de Urântia, eu falando, ele pesquisando, pesquisando, pesquisando. Aí eu falei para ele: se o senhor clicar aqui na Amazon, o senhor pode. O físico demora para chegar aqui, mas o senhor pode abaixar ele em PDF, no Kindle, e só tem todo esse material. Ele foi lá e baixou na hora. Ele foi lá, baixou na hora, assim, só que eu falando com ele, ele folheando, ele folheando, ele folheando, assim. Eu sei que a gente ficou praticamente umas 3, 4 horas falando, explicando muita coisa, né? Muita coisa para ele. Como eu entendi, ele não, ele falou, ele falou que ele era da Assembleia de Deus. Aí eu perguntei qual que era o ministério. Ele falou assim: eu sou da Nova Vida. Eu falei: esse ministério eu não conheço, mas eu conheço a Madureira, conheço o Bom Retiro, conheço Belém, tenho muitos amigos desse ministério. Aí ele começou a perguntar: mas por que o senhor deixou de ser pastor, né? O que o senhor, aconteceu alguma coisa? Eu falei: aconteceu, ele olhou durante. E daí tem muita coisa que eu não tinha como responder, que eu tinha dúvidas, e o livro foi me dando essas dúvidas, foi tirando essas dúvidas ao pouco. Mas ele fazia tanta pergunta, e eu estava cansado, porque estava muito quente, estava muito abafado, eu tentava responder, né, assim, daí eu falava assim: olha, então, aí eu abria e falava: o senhor está vendo aqui, ó, isso aqui, ele fala de Deus, isso aqui fala do Filho Eterno, isso daqui fala do Espírito Infinito, né? Ele teve um pouco de dificuldade porque os cristãos, né, os evangélicos, eles confundem muito o Michael com o Filho Eterno. Eles fazem essa confusão, né? E é difícil explicar para ele a questão da Trindade no paraíso. É muito, 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 muito difícil. Também tem que ter muito cuidado. O importante é ele ler. Depois que ele lê, ele absorver aquilo, porque quando eu li a primeira vez durante, eu lembro que era muito difícil para mim entender. O que me ajudou muito foram as aulas, né, nos slides. Eu estudava várias vezes e depois eu relia. E depois eu não tive mais dificuldade, né? Mas eu achei interessante porque ele ficou curioso. Assim. Aí tinha uma senhora, uma menina, né, uma jovem atrás. Aí quando nós começamos a andar, nós paramos, eu acho que era no Paraná ainda. Eu não lembro se foi Ponta Grossa, acho que foi Ponta Grossa ou Curitiba. Eu não me lembro onde que nós paramos, né, pra gente almoçar, pra jantar. Aí ela veio conversar comigo. O que o senhor estava falando ali com o moço da frente? Eu falei: ele estava falando do livro de Urântia. O que é isso? Aí eu tentei explicar para ela, mas daí ela estava aqui no almoçar, né, aqui no jantar, já saiu correndo, daí não tive mais oportunidade de falar com ela. Mas para mim foi importante porque
porque geralmente quando eu começava a falar do livro de Urântia na minha escola ou para alguma pessoa que eu conhecia, na hora ele já dava um break, assim, já tirava de escanteio. E eu ficava triste porque eu não tinha oportunidade de falar. E ali eu tive. Ali eu tive oportunidade para falar, eu fiquei feliz, né, de ter a oportunidade de falar do livro de Urântia, né, de dar um pouco do meu testemunho, né. E engraçado que quando eu cheguei aqui em casa também, eu cheguei 8 horas da manhã, olha só, eu saí 3 horas da tarde, cheguei 8 horas da manhã aqui em Itapetininga. E a minha mãe pegava o ônibus 8 horas para ir para São Paulo, eu tinha que levar ela para o aeroporto para pegar o avião. Então eu nem descansei, eu só tomei um banho, já peguei o carro, fui levar ela, deixei o carro lá na rodoviária e fui levar ela. E durante todo o trajeto também, ela nunca foi de perguntar para mim, né? Porque ela é diaconisa, né, da Igreja Adventista. E ela nunca perguntou, ela sempre achava que eu era ovelha negra, né? Ovelha negra da família. E daí ela perguntou muita coisa para mim. Por que Urântia? Por que o nome é Urântia? Ah, Urântia é o nome do nosso planeta, tudo. A viagem toda ela foi perguntando tudo. Daí eu falei para ela, olha, se a senhora quiser, eu já encomendo um livro para a senhora, né, para dar para a senhora. Ah, eu voltando de viagem, eu quero que você me explique melhor. Aí eu falei, eu explico. Mas é assim, eu só tenho que estar com a mente bem aberta, né? Da mesma forma que comigo, só tem que estar. Não quero. Foi uma frase que o Neemias estava conversando com ele, falou assim, não dá, fala, a joia aos porcos, né? Eu também, eu fico pensando, às vezes você vai falar com aquela alegria do evangelho, você vai levar uma patada, né? Já estou meio acostumado, mas e o meu filho também. Meu filho, quando chegou aqui, ele queria, assim, que eu falasse tudo para ele, né? Ele Ó, jamais... viu, o encontro é bom, viu? As pessoas ficam curiosas. Não, ele já falou que vai no próximo. Eu falei assim, vai ter um agora, acho que... então eu já estou me preparando, pode deixar que eu vou. E eu fiquei feliz demais, né? Porque só Boa ele noite, que mora Egli. comigo. Então, eu fiquei Que muito bom, feliz mesmo. Reginaldo. E assim, o que eu posso dizer do encontro, eu lembro que quando a gente via, né, os testemunhos, né, eu lembro da Estela, do Marcos, do Neemias, e muito outros, né, que agora não me lembro, acho que o Henrique também, tinha uma vinhetinha, né, que aparecia o testemunho de cada um de vocês sobre o encontro, né? Para mim, ele foi muito mais do que isso. Porque eu tinha uma ideia que eu ia no encontro, né, eu ia aprender mais, mas não foi só aprender mais. Eu conheci gente assim, nossa, todos vocês são maravilhosos, né? Eu não me senti tão sozinho, apesar de cada um estar num canto, um tá para cá, outro tá para lá, mas eu não me senti mais sozinho. E antes, né, desde 2020, quando comecei a ler o livro de Urântia, estava bem isolado. E agora eu já não me sinto mais isolado, né? Eu fico bem à vontade, sabendo que existem várias pessoas, e eu conheci essas pessoas, são pessoas maravilhosas, né? Eu acho que era o mais novinho que tinha lá no grupo, fora o Eduardo, eu acho que era o mais novinho que tinha. Né? O primeiro, né? O mais, assim, em termos do livro de Urântia, eu acho que era um dos primeiros lá que estavam, mais novinho, né? Da leitura do livro de Urântia. A maioria já tinha 10, 15, 20 anos, né? O Neemias tinha mais de 20 e poucos anos, né? Eu falei, puxa, né? Já leu umas 20 vezes, né? O livro de Urântia. Mas eu fiquei muito feliz com isso. É um sentimento de família, né? Pela primeira vez, assim, não que eu não tenha a minha família, mas pela primeira vez o que eu senti é que eu não tô só. Tem muitas pessoas que passam as mesmas dificuldades que eu. Eu vi pelos testemunhos lá que as pessoas deram, que praticamente é a mesma coisa que eu passei. Então eu me senti bem à vontade. Muito bom, Reginaldo. Ah, Sabina e Suzana, sabem quem fez a meditação? A Egli conduziu a meditação. Foi ótima. Eu adorei. Foi É. mesmo. Bom, a Egli é muito especial, né? E a Bia também ajudou, nós fizemos a dança da roda, né, Bia? É,
Nossa, eu não vi essa hora, porque eu gosto de fazer essa dança de roda, Rapidinho, mas foi E bom. mas eu não sei nós, que horário foi, porque eu não nós vi. demos abraço coletivo. Foi o É. No primeiro primeiro, encontro Foi na da meditação. meditação, foi no dia da é a primeira meditação, né? meditação, né? Foi Foi no o primeiro primeiro. dia. E eu O queria Sabino falar quer, para o o Sabino quer Reginaldo, saber qual que é a idade do filho do Reginaldo. A minha idade? não, do A idade filho, do teu filho. Ah, tá. Eu tenho 56 e o Joshua, que é o mais novo, tem 21. Aí eu tenho uma filha de vai fazer 35, um de 33, um de 30 e tem o Joshua que é 21. Todos os outros são casados. Casados, já tem filho, já tenho neto. O Joshua é o único que é o companheiro, né? Tá sempre junto comigo, né? E Legal. Muito bom. é assim, é. Mas Gente, quando eu mais falei alguém aí? A Egli que entrou agora, o pessoal aí que não falou ainda. eu queria falar para o Reginaldo que eu fiquei assim impressionada com a cultura dele, com o conhecimento dele. Eu fiquei muito, muito impressionada. Parabéns, viu, pelos seus esforços e por tudo que você sabe e já conquistou. Eu acho que com o meu ajustador ele quis castigar um pouquinho, né? Falou, você vai conhecer de tudo um pouco e por último você vai conhecer a verdade. Eu já estava bem cansadão, agora você vai conhecer a verdade. E eu tive, não sei se isso, bom, com certeza é para tem algum propósito, né? Hoje eu vejo que para mim foi bom eu ter passado por toda essa linha, né? Do catolicismo, protestantismo, o pastorado. É Para muito mim bom. foi muito bom porque às vezes, eu acho que foi acho que foi ontem, né, na live com o Sabino e a Suzano, eu questionei que a Bíblia, ela tem vários erros, ela tem várias traduções e vários erros, né? E naquela época eu não tinha muito, assim, é só estudando alguma coisa, né? Mas hoje não. Hoje eu tenho o livro de Urântia e eu consigo fundamentar minha fé pelo livro de Urântia. Para mim, o livro de Urântia é a verdade absoluta. É a quinta revelação, é a verdade absoluta. E eu tenho muita Bom, firmeza gente, quando quais as sugestões para o próximo encontro? O que que tem que melhorar? O que que tem que, além do local, que a gente já falou que está procurando um, talvez não em Florianópolis, porque dificulta um pouco para a Olha, maioria. tem um ponto que eu acho que a gente pode fazer para o próximo encontro é ter o horário da foto. Então, a gente colocar o horário, por exemplo, tá lá na agenda, dia tal, horário tal, é o horário que todo mundo tem que estar lá para fazer a foto. E reforçar isso, né? Para as pessoas se programarem e tal, e a gente conseguir tirar a foto no horário. Não sei, eu Não, é senti que um tem pouco que falta ser disso. no segundo, no primeiro ou no segundo dia, porque senão depois também as pessoas já começam a ir embora. A Beatriz ficou fora da foto. Isso é importante, que eu nem tinha me penteado. Tem que avisar, né, para fazer a maquiagem, para. Isso é um problema. Para o Marcelo se pentear, passar um perfume. Mas assim, apesar de terem aqueles imprevistos todos, né, do Henrique, Sueli, Milton, o- todos eles, né, que a gente gostaria muito que estivessem juntos. Apesar de tudo isso, o encontro foi maravilhoso. Eu acho que, não sei se é porque teve menos pessoas, então a gente teve mais oportunidade de estar com todos, né? Eu, como gosto de, sim, conversar com todo mundo, então eu acho que não escapou a ninguém. Então, eu achei que foi muito, muito bom o encontro. E as palestras também, apesar de não estarem os que eram destinados a fazer, os que fizeram se saíram muito bem. Achou, Então, Henrique?
Então foi muito, muito bom. Eu adorei o encontro e sempre enriquece, sempre une mais a gente, né? Estar presencialmente. Muito bom. Eu queria dar uma ideia com relação à data, porque o que a gente está falando agora, né, alguns não puderam comparecer. Seria interessante se a gente soubesse que todo ano, naquela data, ia ter um encontro. Então, Sempre. quando a Estela falou, né, a questão de marcar sempre na data do Corpus Christi, que independente do ano, vai cair sempre na quinta-feira. Sempre vai cair na quinta-feira. Eu achei interessante por causa que a gente consegue se organizar. A gente consegue se organizar sabendo que todo ano no Corpus Christi vai ter o encontro, né? Não sei, eu achei legal essa ideia que a Estela tinha dado lá a gente estava lá no pátio, lá no salão, né, do hotel. Que nem eu E outra falei, coisa, essa ideia já era desde o ano passado, mas aí a gente, quando foi reservar, não tinha mais, e a gente está tentando fixar para essa data, mas às vezes o problema é esse de... Para 2025, Florianópolis está reservado no Corpus Christi. Se não achar outro local, está Gente, assim, reservado no Corpus sim, a probabilidade da gente fazer no Corpus Christi é muito grande. Porque eu acho que essa data é importante a gente manter ela, né? Então, se a gente não, assim, eu consegui muitos hotéis maravilhosos e que estão financeiramente viáveis para a data de Corpus Christi. O que eu preciso mais é detalhar, como eu falei, aquelas questões ok, e se a pessoa não fosse hospedar, se ela consegue. Tem alguns hotéis que exigem que a gente tenha um mínimo. Então, assim, por exemplo, a gente vai reservar mínimo de 50 pessoas. E se não forem 50, quem vai arcar com os custos? Então, o hotel, às vezes, nos cobra isso, né? Então, e a gente não pode se comprometer e simplesmente tirar do bolso se não for a quantidade mínima, né? Então, são todas negociações que eu preciso ainda desenvolver com os hotéis para poder ficar seguro, né? Mas, assim, o que eu pus na minha cabeça como a gente tem com bastante ainda opção de Corpus Christi, a probabilidade é que a gente consiga fazer sim Corpus Christi, que a gente tem um prazo ainda bem de folga, assim. E assim, o máximo que vai acontecer é a gente precisar abrir uma campanha porque assim, nem sempre dá para diluir isso na estadia, porque senão a estadia fica muito cara, as pessoas não vão conseguir se hospedar, né? Então, existe um mínimo aí, um máximo, vamos dizer assim, que as pessoas podem pagar. A gente pode diluir, por exemplo, o almoço, o jantar, o coffee na estadia, ok. Mas a sala aí começa a ficar pesado para as pessoas. Então, de repente, uma campanha, né? Mas acho que assim, é muito viável hoje, eu falo com segurança, que a gente consiga fazer no ano que vem Corpus Christi. É só a gente ver essa questão da negociação com os hotéis, desenvolver melhor, porque assim, eu não quero nenhuma surpresa, entendeu? E eu acho que tem que estar claro para ambas as partes, porque é uma empresa, né? Querendo ou não, o hotel é uma empresa, ele quer lucrar, né? E é uma data nobre, não é um final de semana qualquer, é um final de semana que o hotel pode encher, ele tem potencial para encher. Então eles ganham dinheiro nos feriados. Então eles querem uma contrapartida. E eu entendo, eu acho super interessante. Se eu fosse dono do hotel, provavelmente eu também estaria pensando assim, né? Então a gente precisa encontrar um lugar que seja viável, que o hotel esteja aberto, que seja um lugar agradável para a gente. E aí a gente vai fazer acontecer, né? Tem pessoas que podem dar um aporte, podem ajudar, e a gente vai conseguir viabilizar isso. Pelo menos eu espero que seja assim. Se não der São Paulo, a gente tenta Curitiba, né? Mas assim, a ideia de São Paulo eu acho legal, porque até hoje, o maior encontro que a gente teve foi em São Paulo, foi em Guararema. Então, se a gente conseguir refazer em São Paulo, acho que vai ser legal, né? Ter essa. Já faz bastante tempo que a gente não faz em São Paulo, então acho que seria legal, né? E para muita gente, né? A gente fez uma enquete, o Marcelo, na verdade, teve todo um cuidado, fez uma enquete para todo mundo e o pessoal respondeu, né? E assim, São Paulo saiu disparado, então a gente também tem que ouvir o desejo de quem quer participar, né? E aí eu quero viabilizar, eu quero que o encontro ele seja mais aberto. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostaria era que
tá, eu não estou hospedado, eu não tenho dinheiro para participar todos os dias. Então, de repente, eu me programo para ir um dia, dois, eu pago um day use, né? E aí eu vou só para as palestras, eu volto para minha casa, tá tudo certo, né? Então, eu queria viabilizar também isso para a gente ter um encontro, mesmo que a pessoa não possa ir todos os dias, ela consiga ir 1 ou 2 dias, ou um dia só, sem se hospedar, mas que ela consiga participar, sabe? Eu queria ter essa, essa universalidade, sabe? Trazer as pessoas. Não sei o que vocês acham disso. Ó, Isso, quando era em Guararema, acontecia já. O pessoal fazia isso. Tinha uns que não ficavam. Isso, mas isso foi uma coisa que eu negociei com Guararema na época. Eu que falei para eles, eu falei, olha, e se a pessoa não quiser vir e não quiser se hospedar? E aí eles falaram, não, aí não tem como. Eu falei, não, mas aí a gente pode ver um valor à parte. Então foi tudo negociação na época. Eu me lembro que a gente fez essa negociação. Então a gente pode fazer novamente, né? Não, eu concordo com o que o Eduardo está falando, porque, por exemplo, ali em Guararema, eu morava ali em Mogi das Cruzes, né? E, e tem hotéis baratos ali em Mogi das Cruzes. Guararema para Mogi das Cruzes, eu acho que é, o quê? É 20, 25 quilômetros, é bem perto, né? Para a pessoa querer baratear o custo, né, para não ficar também custoso, ficar lá por causa da estrutura que eles têm, e para baratear a inscrição, ele pode fazer só a inscrição nas palestras. Tem hotéis, tem até pousadas em Mogi das Cruzes e acho que até em Guararema tem pousadas, que é bem em conta as pousadas. Eu Aí a acho que o pessoa, Eduardo está falando mais no sentido de quem mora em São Paulo, porque eu acho assim, a gente procura um lugar, a gente não incentiva isso assim de quem vem de fora se hospedar no outro lugar, né? Porque o gostoso é a gente ficar ali convivendo, confraternizando, é isso que é legal também. Então, A opção, na verdade, é para quem mora em São para Paulo, quem né? Porque mora, eu, por não exemplo, eu para moro em São quem. Paulo. Por exemplo, eu não vou falar de mim porque eu vou estar todos os dias lá, vou me hospedar, mas assim, uma pessoa mora em São Paulo, quer participar, não tem recurso, né? Mas de repente ela consegue um dia, ela pega o carrinho dela, vai lá, participa de um dia, confraterniza com as pessoas. Eu acho isso uma opção viável, sabe? Mas não, a gente não incentiva que as pessoas se hospedem em outro lugar, né? O ideal é se hospedar no hotel mesmo, né? Tanto porque vai ter o almoço, o jantar e acaba ficando realmente viável, né? É barato, né? Por todo o recurso, né? Almoço, jantar, coffee, né? Toda uma estrutura, né? eu não sei se, por exemplo, foram feitos 3 vezes em Guararema, eu não sei como que foi a experiência, se foi uma experiência boa e se não teve mais porque ficou muito caro. Floripa é o seguinte, aquele ambiente lá realmente é demais, é muito, muito, muito bom. Mas eu acho que em Guararema a questão, Estela, foi por causa do preço, né? Eles Guararema, o começaram a ano passado, até eu ia falar para o Eduardo, de repente, dar uma pesquisada de novo, para ver se. Porque o ano passado, quando eles me passaram o orçamento, estava bem caro naquele que a gente fazia. Outro eu não conheço ali. Eu tô vendo, vou ver de novo Guararema e tal. Aquele hotel de Guararema eu encontrei numa pesquisa do Google na época, isso em 2000 e sei lá, nem me lembro, faz muito tempo. Então, assim, eu acho que tenho melhores opções. Hoje eu já mandei, a gente criou um grupo já para o próximo encontro de gente que vai ajudar. Então, eu já mandei 2 opções que eu acho que são super viáveis, em lugares extremamente gostosos, sabe? E eu acho que tá muito viável fazer ali. Eu acho que o preço vai ficar legal, não se a gente fizer uma campanha para pagar a sala, não vai ficar pesado para a associação. Então, a gente pode ver outros lugares. Eu acho que tem. Guararema, o que acontece foi, mudou a gestão do hotel. Então, o hotel tinha uma gestão, mudou para outra, foi comprado. Então, hoje as regras que eles seguem são outras. Eles podem ser uma opção? Sim, com certeza. Mas a gente pode ver outras opções, né? Guararema, antigamente, quando eu fiz a primeira negociação com eles, era um hotel praticamente de um dono só. Então, era tudo negociável. Eu passava a proposta, eles analisavam. Tinha uma pessoa que cuidava só do evento. Então, assim, era ela que recebia os valores e ela que fazia a gestão do evento. Eu achei fantástico. Hoje não tem mais essa pessoa. Hoje a gestão do hotel é totalmente diferente.
Guararema é muito legal porque tinha chalé, então a gente ficava, cada um ficava num chalé, tinha piscina, o pessoal ia pra piscina, era muito gostoso. Tinha um lago em frente à sala, era uma delícia, era muito gostoso. Só que eu acho que a gente pode testar novas coisas, né? A gente tentar novas experiências. Eu acho que talvez seja bacana. Eu tô vendo opções bem legais, viu, gente? Eu cheguei a comentar com o Eduardo até a questão de como a gente tem ideia de fazer isso num feriado, né, seja Corpus Christi, no caso, né? Geralmente nos feriados o pessoal todo viaja, né? Todo mundo está viajando, procurando lugar para ficar. Então, talvez alguma cidade que não tenha uma atração turística, assim, que todo mundo vá para lá no feriado, né? Tem que ser. É ideal se fosse uma cidade em que todo mundo sai da cidade no feriado, né? E que tivesse um hotel, uma estrutura que atendesse a gente. E aí, de repente, o preço ficaria um preço legal, né? Ó, Mas Guararema, estamos eu, procurando. eu vou conheço passear em Guararema Corpus Olambra porque tem um lugar Christi. fantástico, que é mais ou menos nesse Sim, esquema. Olambra tem um lugar fantástico. Gente, é muito legal. Estou negociando com eles. É fantástico. Está totalmente fora do circuito no não é feriado. O uma pessoal não cidade vai para Olambra. turística. Mas não é uma cidade que todo mundo vai no feriado, sabe? É uma cidade que tem evento e tem a sala que eles reservam para pessoas que vão fazer eventos sobre flores. Então, é um feriado que o pessoal não faz isso. É um feriado Corpus Christi, não vai ver flor, entendeu? Flores são em outros períodos, então eu também estou É no negociando. Nossa, Terra lugar Viva, Edu, que muito você legal. está falando? Oi? Desculpa, não Oi? É no entendi. Terra Viva, que esse Eu ainda espaço? não entendi Terra ainda. Viva, ela falou. Esse espaço em Olambra? Sim. Se chama É, Terra Viva? não, não sei, porque eu vou muito lá dançar, tem um espaço bom lá, mas eu não sei qual espaço você está dizendo. Ah, são vários. Eu tô em contato com 3 especificamente que tem estrutura. Porque tem hotel que é grande, que você olha o site e fala assim, nossa, muito legal fazer evento aqui. Aí você vai conversar com eles e fala, a gente não tem sala de evento. Então não tem como a gente tá lá, entendeu? E alguns têm salas muito pequenas. Então, assim, às vezes o hotel comporta 80, 90, 100 pessoas, dá para fechar o hotel pra gente, mas em contrapartida não tem sala. E a sala cabe 20. Aí não tem como fazer um evento com. Aí vai ficar todo mundo apertado, não faz sentido, né? Olambra é mais perto de Campinas, né? É, pertinho do aeroporto. Assim, o que Olambra acontece? Eu fiz uma é, lista das cidades que tem até 50 quilômetros dos 3 aeroportos. Então, eu estou seguindo a ordem da cidade. Então, eu comecei Americana, depois eu fui Avaré, eu comecei no A, B, C, agora eu estou no D, E. Então, ainda tem bastante coisa para ver, entendeu? E aí você vai vendo os hotéis, e aí você já vai vendo, vai descartando vários, assim. Tem lugares que são muito legais, mas pra você passar o final de semana, assim. Não vai ter estrutura para receber a gente. E tem lugar que você olha e fala assim: não, não vai dar certo, não tá na nossa vibe. Então tem que fazer uma seleção e depois entrar numa negociação. Então é um trabalho grande, assim, entendeu? Não é tão simples. Mas o legal, o bacana desse trabalho que eu estou fazendo é que, mesmo que a gente encontre o hotel antes, eu vou terminar esse trabalho, porque aí a gente fica com um histórico para a associação. Então, por exemplo, depois, eventualmente, se eu não estiver mais na presidência lá na frente, outra pessoa vai ter um histórico de lugares que a gente já pesquisou, da estrutura. Então, eu estou colocando tudo em planilha. Vocês sabem que eu sou meio metódico, né? Então, pelas minhas apresentações já dá para ver, né? Que eu sou bem. Então eu já vou fazendo tudo na planilha, tudo certinho, para a gente reaproveitar no futuro, entendeu? Ah, falando em apresentações, eu vou aproveitar que estão aqui, deixa eu ver, dos palestrantes, o Eduardo, o Laudisto, o, o seu Antônio Balbo. Bauman, né? E falta o Nemias, mas a do Nemias foi a última. Eu estava pensando, como a gente fez ano passado, nos próximos cafés, apresentar as palestras do encontro, porque sempre lá elas têm que ser mais curtas mesmo, né? Então a gente tem mais tempo para conversar, para fazer as perguntas que não foram feitas. Então, acho que a gente poderia fazer. Ah, tem o Jorge também, que não está aqui. Não sei se vocês acham que é bom, se dá para seguir a ordem, assim, até para. Seria do Laudisto, depois a do Eduardo, né, Eduardo?
depois a isso do mesmo. Jorge, depois a do Bauman e depois a do Neemias. Aí a gente faria 5 quintas-feiras. Vocês aceitam o Tem a convite? da Sueli também. Devo falar com ela, mas daí fica para o final, né? Depois. Vou pedir para a Sueli fazer aquela que ela ia fazer. Ficou muito linda aquela dela, que a gente acabou nem aproveitando, porque Achei aquilo ótima é a uma ideia. palestra. Eu Achei quero. ótima a ideia. E para quem não foi, também tem a oportunidade, mesmo que Sim. Não, e assistiram, né? foram Não, muito boas, muito boas. O é Bauman, legal para a mim, gente. eu até beijei o Bauman depois, eu pedi licença para a Lúcia, fiz ele tirar o chapéuzinho. Eu falei, preciso dar um beijo aí nessa testa, onde está esses centros superiores, porque ele se saiu muito, muito bem. Ele é descontraído, né? Nossa, foi muito, muito boa a palestra dele. Eu Você já gosto fez a das vontade palestras de dele Deus, também. né? Você já fez a vontade de Deus. É, foi Eu muito gosto das boa, palestras. viu, Bauman? Gente, Eu e já olha que admirava coisa, você na reunião, mas agora eu e olha que admiro coisa, bem mais. sim, E você muitas sabe que palestras já foi. Ah, desculpa. não, eu nunca entro na escola Urântia. Hoje eu entrei um pouquinho e vi você falando muita coisa. Eu falei, nossa, o Bauman é bom mesmo, hein? Ele está bem por dentro. E parabéns, viu, pelo seu conhecimento e pela sua doação de esclarecer muita coisa também, de participar, né? Parabéns. Obrigado. Na verdade, isso é um amor do Pai. É, a gente, a gente não é fruto do meio, né? A gente é que faz o meio. Então, os que tomaram consciência da necessidade de ter o conhecimento e passar o conhecimento, realmente acho que já estão praticando os princípios cristãos, né? A gente não é o fruto do meio, o meio é que é fruto do homem, né? Então, vocês acessaram o entendimento. E, graças a Deus, vários de vocês estão aí se doando e ajudando muita gente, né? Viu, Estela? Uma Eu, experiência que eu queria compartilhar, né, a impressão que eu tive nesse último encontro, que foi para mim um dos melhores. Eu já participei de vários, acho que uns 7 encontros, e, e alguns foram bastante íntimos, porque não tinha tanta gente, mas lembro de dois especialmente, o primeiro que eu fiz foi em Quelevala, em Minas Gerais, e esse que foi muito marcante, foram esses dois, né? E esse, assim, eu senti uma congregação de irmandade muito forte. E, assim, é quase como depois, quando eu já estava aqui, em Valinhos, em casa, eu lembrando de cenas e momentos assim, ficaram muito uma impressão muito positiva que me veio assim muito fortemente assim, acho que a presença, né, do Espírito da Verdade em cada pessoa que estava participando, porque estava uma irmandade tão Nossa, coerente, congruente, tão integrada, assim, que era uma manifestação muito forte do Espírito da Verdade, manifestando em cada coração e mente das pessoas. Tudo foi fluindo, né? Porque, apesar das adversidades de não ter pessoas queridas e esperadas que a gente tinha, né, como expectativa que pudesse estar lá presente, Sabina, Suzana, o Henrique, a Sueli, e tantas outras pessoas que a gente estava aguardando e teve dificuldades e não puderam vir, foi preenchido por esse sentimento, né? Foi, como, de certa forma, equilibrado por esse sentimento muito amoroso entre as pessoas e se nutrindo ali com muito carinho e muita presença amorosa e compaixão e muito amor envolvido ali. Eu fiquei muito feliz e com muita saudade, assim, de todas as pessoas, assim. Me senti
muito à vontade, né? E eu quero agradecer, Estela, seu convite, né, para eu viver uma experiência que para mim foi muito boa. Eu faço meditação, mas assim, em grupo foi a primeira vez e foi muito bom para mim também, uma experiência assim de romper a minha timidez, porque, ai meu Deus e tal, mas eu fiquei bem à vontade, me sentindo orientado dentro do que foi possível e foi muito bom a experiência para mim. Espero ter podido colaborar também em alguma parte aí com essa experiência. Então, Nós que queria te agradecemos. compartilhar Acho que foi também. acho que foi os intermediários que sopraram no meu ouvido. Vai lá e Você fala com a viu? Hebe Mas para ela olha, fazer. que foi incrível. Você sabe que foi maravilhoso também. Outra coisa incrível que foi para mim um sinal que exatamente quando você terminou, deu o fechamento, eu falei, bom, deixa eu ver a hora para ver assim que horário que a gente ia almoçar, né? A gente estava morrendo de fome, tantas vezes. E era 11h11. Fiquei assim impressionada, assim, falei, gente, foi aí quando eu te mostrei aquele momento ali. Ela me Então, assim, mostrou o para mim celular exatamente a hora que eu encerrei. exatamente, e para mim é um sinal assim dos seres intermediários, acho que foi bem isso mesmo, muito lindo. Eu também só tenho a agradecer esse grupo, porque assim, eu de quarta para quinta eu não dormi, né? Com, to com todas as notícias, as pessoas que não iam, da gente ter eu e a Lília ainda quarta noite fazendo reunião pelo Zoom, né? Para acomodar as coisas, assim. E depois que eu cheguei lá, assim, que eu vi assim, a harmonia do grupo, todo mundo colaborando, assim, foi fantástico, assim, Foi muito, foi muito bom mesmo, assim, foi. muito Eu especial. senti também uma energia diferente, assim, né? Eu tenho uma reclamação para fazer. Eu acho que a Estela levou pouco espumante e pouco vinho. Isso aí, para o próximo encontro, a gente tem que corrigir. Olha, Perfeito, Marcela, você falou tudo. nos outros sobraram, e esse eu me passei. A harmonia estava tão grande que até na bebida, Só todo dava mundo bebeu bebum ali, mais. viu? Até eu Gente que que não não sou de beber, bebeu, bebi. gente que não Ó, bebeu nos Estela, outros bebeu ó, nesse. Estela, para não ter desculpa de levar os espumantes, quando ficar determinado o local, você já vai mandando pelo correio antecipadamente. Já acertei com uma transportadora aqui, nem te preocupa. É, Transportador é baratinho, correio é mais complicado. Mas eu queria também falar Eu do não nosso levei encontro suco, lá. Sabino, porque vocês não foram. Porque eu não esqueci que eu teria que levar suco para vocês, mas não levei. O pessoal todo bebeu, não sentiram falta do suco. Não, bebemos todas. Eu também queria colocar o meu encontro lá com esse grupo. Eu acho que foi um grupo muito energético, porque na sala lá da palestra, eu senti uma energia muito forte ali. Eu cheguei até a dormir ali. Aquilo relaxou tanto, tanto, que eu me apaguei. Aí, meu sono agora é energia, né? Tu dorme nas palestras e bota a culpa na energia. Não, mas dessa vez ela estava bem melhor que do ano passado. Isso sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que não sei se foi a segunda vez que eu me encontrei com as pessoas, então já tem uma outra ligação, mas foi muito bom esse encontro. Eu acredito que de uma próxima vai ser melhor ainda com esse grupo. É um grupo muito iluminado. Eu vejo Unido, né? assim. Muito unido. Foi fantástico. Eu me autorizei a brincar com todo mundo, né? Eu não achei ninguém diferente um do outro. Então, por isso que eu me identifiquei com cada um de vocês. E por isso eu saí muito feliz de lá. E agradecer a todos vocês que estavam lá. Eu conhecia aqueles que eu não conhecia e aqueles que eu já conhecia. Tudo foi muito bom. Muito bom. Melhor que do ano passado.
Isso que o Irineu falou, eu também queria dar sei lá, um testemunho que quando eu cheguei lá, eu cheguei um pouquinho atrasado e eu fiquei muito acanhado, daí eu queria ficar num cantinho lá. E o Jorge, ele veio até mim, começou a perguntar e já começou a me enturmar. Aí quando começou já ali a palestra, senta aqui do meu lado, assim. Então eu tenho que agradecer, porque eu fui muito bem acolhido. E logo, acho que já à noite já estava conhecendo bastante gente. Então, porque eu sou tímido também. Tem gente que fala assim, você fala muito, mas eu sou tímido. Falar é, é a minha profissão, eu tenho que dar aula, tenho que falar. Mas eu, pessoalmente, sou uma pessoa bem tímida, bem quietinha lá. E o Jorge, ele foi assim, foi um anjo para mim, um mensageiro, ele me ajudou muito, né? Todos, é claro, que me ajudaram. Mas eu digo assim, para mim integrar mais fácil, o Jorge veio, me buscou e me trouxe até o grupo. Sou muito grato a ele por isso. Reginaldo, quando você chegou, todos nós já tínhamos almoçado, ou jantado, acho que almoçado. Aí eu e o Jorge éramos os últimos, né? Aí eu vi você sentado ali sozinho. Falei, Jorge, vai lá, faz companhia para ele está sozinho. Aí ele foi e depois continuou o tempo todo do seu lado. Eu achei maravilhoso. Aí teve um outro caso também, de uma pessoa que chegou bem depois, que eu não via no grupo. Aí também sentou sozinho lá para baixo. Aí tinha um outro também do meu lado. Eu falei assim, olha, vai lá ficar com ele. E aí ele foi. E eu lembro que a Bia também, no final, estava já no finalzinho almoçando sozinha. Aí eu falei, não, ela é mulher, eu posso sentar com ela. Mas mesmo que é homem, eu sim, sempre junto. Se precisar, eu vou e faço companhia. Mas eu lembro que eu também fui fazer companhia para a Bia, sabe? Então, eu acho essa acolhida é muito importante, principalmente, eu também sou tímida, parece que eu não sou, que eu falo muito, que eu converso com todo mundo, mas eu sou muito tímida também. Então, eu acho assim que as pessoas têm que tomar esse cuidado de ver se alguém está sozinho e ir lá fazer companhia, sabe? É muito importante essa acolhida, né? Eu lembro que o Jorge, depois ele me contou que ele chega meia hora antes na igreja, que ele é ministro de Eucaristia e tudo, né? Ele ainda é católico, praticante. Ele falou, eu chego meia hora antes da missa para fazer a acolhida. Eu falei, parabéns, tem que fazer mesmo, né? Então é muito importante a acolhida, principalmente se a pessoa está deslocada, sozinha, né? Então tem que fazer sim. Eu tenho isso desde de criança, quando entrava um aluno novo na classe. Aí eu via que ele ficava lá meio, né, sem saber com quem falar, eu já grudava e ficava junto, né? E eu vejo assim, que quando as pessoas são meio problemáticas e que ninguém quer fazer muita companhia, aí eu vou e faço. Só que elas grudam em mim depois. Aí, para desgrudar é difícil. Eu estou com um problema agora, tentando ajudar uma pessoa e ela quer vir toda hora na porta do meu prédio. Ela me liga o dia inteiro. Eu falo para ela, eu estava lá no encontro, ela ficou ligando. Aí entravam os telefonemas e eu, às vezes, não sabia nem se era ela. E depois eu percebi que era. Tive que chamar atenção. Então, eu também tenho que tomar um pouco de cuidado, às vezes, de não abrir muito o espaço, sabe? Ajudar, sim, ajudar sempre, sempre que possível, mas também tomar o cuidado para não me absorver demais, né? Mas é importante a gente estar sempre aberto para observar, principalmente, porque às vezes as pessoas nem percebem que o outro está precisando, né? Pessoal, e quantas palestras, assim, eu sei, todo mundo gostou das palestras, eu acho que elas realmente foram boas, assim, mas que nem eu li ali no início, né, do ano passado, a gente tinha sugerido, teve algumas sugestões. O que vocês gostariam nas palestras, assim, dos encontros? Tá legal? O que tem que mudar?
Olha, eu tenho uma sugestão, eu não sei se é exatamente uma palestra ou se um workshop, um bate-papo a respeito, mas eu acho que é uma coisa unânime, né? De que a gente, assim, tem uma certa dificuldade em conversar com as pessoas a respeito do livro de Urântia, né? Não sei se, de repente, a gente conversar, descobrir um jeito de abordar as pessoas de uma forma mais eficiente, despertar a curiosidade das pessoas para o livro, sei lá. Eu acho que eu tenho essa dificuldade, né? Às vezes a gente vai comentando, vai jogando o anzol aqui e ali, e é difícil, né? Das pessoas se interessarem, né, pelo assunto, né? Eu não sei se a gente consegue chegar também numa fórmula que funcione, né? É difícil, né? Dá para Mas eu acho pensar que com a num experiência de workshop. todo mundo aí, pessoal que já leu o livro há muitos anos, já deve ter tido muitas experiências aí com esse tipo de coisa, né? Seria legal a gente, acho que, bater um papo, não sei, um workshop a respeito disso. Não sei se É. alguém que quisesse fazer uma palestra, com esse tema, com esse assunto, né? Eu acho que é interessante, porque Um workshop eu acho precisa mais pescar, legal. a gente precisa pescar gente, né? Então, É que as pessoas aparecem, né? Assim, isso é bom, mas é um workshop legal, um debate, assim. conversar, né? Outra questão também, Estela, seria a participação, se de quanto. Fechou, Lilian, teu microfone. Ah, tá. Tinha uma proposta, não, com relação à duração das palestras, né? Porque tinha uma proposta de, parece que ser 1 hora e meia hora de perguntas, né? Mas o que acontecia na prática é que as pessoas queriam fazer as perguntas no meio da palestra. Então, eu não sei se a gente abriria uma palestra, então, que as pessoas ficassem perguntando no meio, né, da palestra, assim, enquanto vai, porque ou você anota as dúvidas, senão depois elas passam e a gente não lembra mais, porque a gente quer fazer, a gente quer prestar atenção na palestra, e às vezes vem a dúvida e a gente sempre fala assim, né, que é bom a gente anotar, ou então pegar esse costume de anotar as dúvidas e perguntar no final, porque tem aquela questão, né, que depois se perde o fio da meada da palestra e não acontece do jeito que tem que acontecer, né? Mas, Tem Lília, aí, essa no também. caso, eu acho que a pessoa não é nem o problema de ter dúvida no meio, mas sim de ficar estendendo o assunto, porque aí tem a réplica, a tréplica, a quadréplica, a quintéplica, aí, sabe? Aí, de Entendi. repente, tem uma palestra paralela, acontece, né? Ah, é verdade. Quando Então, ali, quando tem muita gente, a gente tem Então, que ser mais rígido, né? não, é impossível a Porque, gente controlar uma coisa dessa. É impossível. A pessoa não, mas eu aí vejo, vai do bom senso de cada um também, né? tem que poder perguntar no meio, assim, se for uma coisa muito assim que, nossa, eu tô me coçando para perguntar uma coisa, meu, tudo bem, sabe? tá. Eu acho, é minha opinião, né? Não sei o que os outros pensam. Eu também acho, assim, que é legal uma certa... Que nem quando você está numa aula, assim. Você tem dúvida, você já pergunta para o professor ali, durante a explicação, né? Fica, assim, uma coisa mais... Só que eu não sei, quando o objetivo é mais a palestra, porque, assim, às vezes você tem uma dúvida que o palestrante ele vai explicar mais adiante. Se bem que muitas vezes daí o palestrante vai falar, ó, essa dúvida eu vou explicar daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nessa, nessa questão e tal. Tem essa também, porque às vezes a gente, no afã de a gente fazer uma pergunta, a pessoa vai responder ali mais adiante. Então, quer dizer, perde o tempo da palestra, né? Sim, sim. O que eu acho, tá, gente? Eu acho que fazer dúvida ao longo, tirar dúvida ao longo da palestra ou tirar no final é uma opção, de repente, do palestrante. Às vezes ele prefere, para seguir uma linha de raciocínio,
que termine para que Ok. ele abra para perguntas. Tem outras pessoas, eu, por exemplo, não me importo que seja no meio. Então, eu até gosto que às vezes me interrompe, já tiro uma dúvida, se for mais adiante eu falo. Eu acho que isso para mim não é um problema. Mas tem alguns que preferem falar e ao final dá o espaço para falar. O que que eu senti, tá? E eu acho que a gente pode melhorar isso na próxima. Teve algumas palestras que não deu tempo nem. Enquanto a pessoa estava falando, alguém ia tirar uma dúvida, a pessoa falava assim: não dá para falar agora. A gente vai falar no final. Só que a pessoa acabou se estendendo demais. E aí no final também não deu tempo de tirar dúvida. Então eu acho que se a gente abre ao longo da palestra, assim, um dos dois tem que acontecer. As pessoas, eu assim, entendo que é importante que as dúvidas sejam tiradas, que seja ao longo ou ao final, mas tem que ser tiradas. O que não pode é tomar a palestra toda e não ter tempo para tirar dúvida. E isso, para mim, eu acho que é importante. Mas eu acho que também vai de um alinhamento, porque até eu ia falar isso, que assim, eu acho que é, todos os apresentadores estavam de parabéns, todos. Porque foi tudo muito em cima da hora, algumas pessoas foram colocadas ali em cima da hora. Eu sei o quanto é difícil você fazer uma apresentação sem ter uma preparação prévia, né? Então é difícil mesmo. E então, assim, parabéns para todo mundo. Então, assim, já foi difícil por isso. Então, a gente entende que foi uma exceção. Mas eu acho que para as próximas vezes, acho que a gente tem que alinhar melhor, ter certeza de quem vai dar palestra vai estar lá mesmo, mas pode ser que não esteja, tudo bem. Mas que a gente consiga, pelo menos, se programar para garantir ou que as pessoas tirem ao longo da palestra ou que tirem ao final, mas que tenha esse momento, entendeu? Mas também depois, no sábado à tarde, a gente fez a rodada de perguntas com os palestrantes. Tu já não estava mais, né, Eduardo? Mas só que isso E, tem um problema, né, e Estela? as Porque assim, pessoas a tiveram pessoa tem a dúvida na oportunidade hora. também de perguntar. Mas só que aí passa, né? Passa a oportunidade. Você está na Porque assim, ó, palestra. a palestra era para ser, tinha 1h30, né? Era 1h15 de palestra e 15 minutos para perguntas no final. Mas não Mas a deu, não gente não sobrou considerou muito isso. tempo. Então, mas a gente não considerou isso. Eu acho que é importante a gente fazer essa consideração, que seja de uma forma ou de outra, e a gente se programar para conseguir atender, entendeu? Porque assim, senão a gente passa, né? Eu, por exemplo, se eu tenho uma dúvida numa palestra, não pode tirar agora, só no final. Eu vou guardar minha dúvida para o final. Passou o final, passou um dia, eu já não vou lembrar mais. Já passou, a oportunidade já foi, entendeu? Eu posso Nota que nem sugerir, a Lília. posso te dar uma sugestão? Fala, Lúcia. Desculpa. Eu ia sugerir assim, eu acho que interromper quem está palestrando, dando a palestra, eu acho que incomoda um pouco e acho que perde um pouco o raciocínio da continuidade. Então, poderia ter, os participantes poderiam anotar a dúvida no pedaço de Isso, papel, tá certo? isso. Uma pessoa saía recolhendo todas as dúvidas, passava no final para o instrutor, o apresentador da palestra, ele lia aquela dúvida, podia até botar o nome de quem está solicitando e dava a resposta no final dos 15 minutos que fica, de todas as perguntas que está anotado. Que aí não atrapalha o professor, a dúvida não deixa para o final, que a pessoa já esqueceu de fazer a pergunta, então ela anota. E eu acho que na hora que entregar a documentação para as pessoas, na hora que está se registrando, já coloca um papel com perguntas. Palestra 1, pergunta, deixa lá o espaço para fazer as perguntas, entendeu? E no final ele responde, sugestão. A outra sugestão que ia dar, que o Lau falou, de que é difícil a gente explicar para as pessoas sobre o lucro, ela é muito grande. A Eunice, quando era viva, ela desenvolveu, não sei se foi ela, esse documento. Eu achei ele muito interessante. Atrás, eu não sei se todo mundo tem isso aqui, eu chego a ter. Atrás, ele fala qual é o conteúdo do livro de hoje. Então, ele está aqui, parte 1, aí está explicando. Aí está tudo isso aqui. As pessoas, quando me perguntam, eu digo, é muito difícil de explicar, mas você lê isso aqui e você vai entender. E se você se interessar, aí você avisa que eu te dou o livro. Quando nós estivemos lá no México, o pessoal do México tem isso aqui, é o tamanho, lá do México. Aí dentro, está aqui. Aí está aqui as partes do livro. Aí eu vi no café da manhã, achei super interessante pelo tamanho, né, em relação ao nosso.
E ela diz, Lúcia, eu entro no ônibus, eu estou ali, sento do lado de uma pessoa, leio, falo sobre o livro e entrego para ela. Então, é uma chance da gente explicar não, entregar, porque a gente também não sabe explicar esse livro, porque ele é muito grossinho, gente. Eu achei legal aquele, parece um livrinho de Urante, assim, pequenininho. Sim. Manda pra gente ver o conteúdo, põe no grupo alguma coisa. Esse Bora aqui, fazer um brinde. pequenininho? Esse aí, o outro eu conheço. Ah, conhece. Esse aqui é uma gracinha, eu achei. Eu também achei, sim. Como é, eu vou bater uma foto e mandar para o teu zap. Parece aquele santinho, né? Aquele santinho, não é? Isso. Ficou muito bom. Esse negócio das palestras, essa vez ficou um pouco mais livre, assim, porque não tinha muita gente, mas quando é muita. E eu acho interessante também a questão de deixar para o final, porque se tu abre para o meio, às vezes tem uma palestra paralela, sabe? Tem pessoas que às vezes só vão reforçar o que já foi dito, assim, alguma coisa assim. Então, se tu deixa pro final, não tem interrupção. Eu notei que o seu Bauman é uma pessoa que ele gosta de pegar assim um fio e ir até o fim com o pensamento dele, assim. Né? Não, ele é o tipo de pessoa que ele não gosta muito de ser interrompido, assim, dá para ver pelo estilo da palestra dele. Ele gosta de É porque pegar o início. o tema é um tema que requer muita concentração, muitas vezes, né? Quando você fala sobre a parte histórica, ou geológica, ou cosmológica, não tem tanta necessidade, porque afinal de contas está lá o livro descrito esses aspectos assim do cosmos e tal. Mas quando você fala sobre as as parábolas, ou quando fala sobre a vida de Jesus, ou quando pega aquela parte do livro, especialmente aí, talvez, entre o capítulo 99, o documento 99 e o 113, realmente requer muita concentração, né, para você poder não fugir. Quando faz uma pergunta, embora ela possa vir a ser pertinente, você provavelmente se desconcentra para poder responder aquela pergunta. Então, você tem que depois retomar, né? Às vezes, muitas vezes você não consegue linkar novamente o raciocínio e tal. Então, eu realmente prefiro. Eu acho que essa proposta da Lúcia talvez seja uma proposta razoável. Você distribui um papelzinho para fazer perguntas. A pessoa faz as perguntas e ele não precisa nem detalhar muito a pergunta, porque na hora que você vê que a pergunta é uma pergunta pertinente, que você pode aprofundar e tal. Na hora que você estiver respondendo, depois da palestra, a pessoa vai poder se colocar, né? Vai explicar algum detalhe do pensamento dela, da dúvida dela. Então, eu acho mais razoável fazer as perguntas ao final, né? Mas pode ter alguém que prefira responder logo, né? Em palestra, assim, eu acho também interessante no final, por causa do tempo, né? A gente sempre tem o tempo bem justo. Se tu abre para todo mundo perguntar durante a palestra, tu não sabe se a palestra vai durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e assim não, né? Assim a palestra tem horário para terminar e tem 15 minutos para perguntas, digamos, 15 minutos. Bateu os 15 minutos, quem não perguntou, pergunta no corredor depois, né? Por exemplo, eu não me importo de ser interrompido, mas eu entendo que tem pessoas que querem seguir uma linha de raciocínio. Se a gente chegar num modelo que todo mundo pergunta ao final, eu não me oponho, porque aí já fica uma regra, todo mundo entende essa regra, para mim tudo bem. Agora, assim, o que não pode é, assim, a gente reservar um tempo no final para tirar dúvida, e depois o palestrante acaba se estendendo esse tempo, não se programou, estende o tempo e não tem tempo para pergunta e a gente tem que finalizar.
entendeu? É, Esse é o mas por problema. isso que eu digo, é que o negócio de fazer durante, tu pode uma palestra de 40, de 1 hora se transformar em duas, Não, né? E mais ou aí, menos, Estela, porque eu trabalho com treinamento e eu sei interromper as pessoas de uma forma educada, de uma forma leve. Se não é pertinente, eu sei administrar isso, mas eu entendo que não é todo mundo que faz isso. Então, para mim, isso não é um problema. Eu já estou acostumado. Mas eu entendo que não é uma regra, né? Não é uma regra isso. Não é que todo mundo vai, a palestra vai levar mais tempo. Não, eu estou programando, eu consigo administrar. Mas não é todo mundo que consegue. Se virar uma regra que todo mundo a gente vai fazer pergunta no final, eu não me oponho, porque vai ser regra, todo mundo vai entender isso, e para mim está tudo bem. Só que o problema é, o palestrante que está fazendo, ele tem que entender que ele vai ter que terminar antes, ele não pode avançar o tempo, porque tem pergunta. As pessoas não podem ir embora sem que as perguntas sejam respondidas, entendeu? Eu acho que, sabe aquele do papelzinho que levanta 5 minutos, 1 minuto e tal? Eu voto no Eduardo, que ele vai ser o homem do controle do tempo aí. Vamos organizar esse negócio aí de ter horário para pergunta, para acabar a palestra. E o Eduardo aí que vai botar todo mundo nos eixos aí. Vamos fazer Mais ou bem menos. Não, organizadinho. então, mas eu acho que eu não posso passar por cima do palestrante. O palestrante tem que ter o controle do tempo. Então, assim, eu acho que o palestrante, quando ele está ali se propondo a fazer a palestra, ele mesmo tem que fazer o controle do tempo. Ah, olha, eu comecei tal hora, tem que terminar tal hora, porque a gente tem que tirar dúvida, né? A Estela já faz muito bem esse papel, né? A Estela, ela já vai, interrompe, ela tem a plaquinha, ela já fala quanto tempo tá para terminar. Tá ótimo. Acho que o palestrante precisa dessa referência para poder interromper, parar e abrir para pergunta e tudo mais. Eu acho que o formato tá legal, né? Eu só acho que a gente vai precisar ter que respeitar muito eu já esse deixo tempo o seu das Paulo dúvidas. para a última da manhã, assim, que daí eu sei que vai estender um pouquinho mais. Mas esse ano ele estendeu bem pouquinho, nem foi muito. Mas eu já ponho ele assim, ó, na hora do almoço. Eu digo, bom, o almoço tem mais tempo, assim. Eu vou prejudicar, vai ficar com fome. Não, A mas gente faz o ano passado, foi a primeira vez que eu dei palestra, essa é a segunda vez sobre esse tema, né? Já falei muito da minha vida, de muitas coisas, mas sobre esse tema, a primeira foi o ano passado. Eu nunca fiz uma sequência de slides para vencer todos os slides que eu trouxe. Às vezes eu boto 24, 25 slides, aí eu não consigo pegar nem no 20º. E eu fico Então, controlando ele Antônio, na o do E a senhor foi Lúcia, tão além maravilhoso. da Estela controlando o tempo, aí eu sempre olho para a Lúcia para saber qual é o rumo aí do tempo e das coisas, né? Sim, mas, Mas seu Antônio, é a uma sua questão apresentação mesmo foi só de se maravilhosa. educar viu, Eduardo? Só uma questão mesmo de se educar. Eu prefiro não ser interrompido. Não, a gente pode fazer isso, mas depois a gente reserva um tempo. A Tipo, apresentação do senhor seu estava tempo tão para pergunta. maravilhosa. Então, a apresentação do senhor estava tão maravilhosa que, assim, a gente se via num momento que a gente falava, gente, não tem como interromper isso. Tá muito boa. A gente vai ter que abrir mão, entendeu? Mas pessoas foram embora sem que a dúvida fosse tirada. Então, assim, É, se a gente conseguir sintetizar, conseguir se programar no tempo, não vai ter problema nenhum, entendeu? Porque não tinha como interromper o senhor. Não tinha Não, mesmo, o porque outro estava tão aspecto, maravilhosa que não tinha obrigado, irmão. como. Mas o outro aspecto é o seguinte: quando você anota a pergunta, ela não se perde, né? Então, ela pode perfeitamente depois ser respondida. Eu também nunca vi uma palestra onde tenha perguntas, né, assim, posterior, onde todas as perguntas são respondidas. Sim, Normalmente sempre fica uma parte das perguntas que não é respondida, já tem. né? Fica para responder É. depois e tal. Eu acho que esse tema é um tema, eu considero esse tema assim tão fundamental para a vida, que
mesmo aquelas que por acaso o tempo sacrifica a resposta, a gente tem completa disponibilidade para depois responder. Mesmo na informalidade, talvez até melhor, né? Porque Eu junta fiz as as perguntas e perguntas que eu procura a queria pessoa fazer. para responder. Eu fiz à tarde as perguntas que eu queria fazer, eu não esqueci das Pois perguntas que eu é. queria fazer. Mas aí, A gente esse pode negócio reservar um. É que assim, a minha questão é assim, tudo bem, realmente não dá para responder todas, mas a gente precisa responder algumas, né? E com aquelas que certeza. foram Não, respondidas a tá gente tudo certo. leva para depois. Mas algumas eu acho que Não, é importante, até porque é a proposta, né? Porque se for só para fazer palestra, muitas vezes a pessoa assiste, né? Ali a gente está presencial justamente para ter essa interatividade. Então, isso óbvio, a mesmo. gente não vai conseguir responder todas, não tem como Eduardo, eu mesmo. concordo plenamente com você. Eu acho que é isso aí. Tem que ter os tempos para esclarecer as dúvidas, né? E esse tema aí, então, tem que estar. E o encontro estava tão legal que depois que uns iam dormir, os da madrugada ficavam, né? Aqueles que não dormem cedo até 11, meia-noite falando sobre o livro. Bom, mas só para pegar um gancho aí, da apresentação. A ideia que você apresentou no início, a gente fazer. Isso foi feito no ano passado com as palestras, eu acho. Isso. Você repete a palestra No Café Urântia. no Café Urântia. Porque nessa, eu achei essa palestra do Café Urântia, eu não sei se o ano passado foi Café Urântia também, foi, né? Foi. Aí eu achei assim muito mais livre em termos de tempo e em termos de interação. Eu acho que aí sim, eu acho que vale a pena a ideia pura do Eduardo, que é fazer perguntas no meio da palestra. Sim, porque aí a gente não tem tempo, assim, começa às 8, pode ir até meia-noite, assim, sim. Pois é. Eu acho que a ideia do Eduardo cabe muito bem naquelas palestras. Fica mais livre para perguntar e também você não fica tão pressionado assim pelo tempo, né? Porque tem o coffee break, tem aquele horário, tem o café. Não, mas tá tudo certo, gente. Se o senhor se adaptar melhor com a pergunta no final, não tá errado. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Nem tô questionando isso. Acho que isso tá certo. Cada um tem um estilo de apresentação, né? Não, que nem eu É digo isso assim, nos eventos tem que ser no final, porque aquela história. Se começa a interromper, uns são muito prolixos, daí eles querem fazer uma palestra, em vez de uma pergunta, uma palestra paralela, né? Então, e aí sim, aí se perde no tempo e não tem como tu cumprir aquele horário da palestra. Agora, se for no final, sim, né? Porque daí se dá tempo de uma pergunta, é uma, se dá tempo de duas, é duas. No evento tem que ser Lembrando assim. que se aplica se a gente conseguir reservar esse tempo no final. Então, por isso que é importante a gente seguir o tempo para ter esse tempo, para ter esse período de dúvida. Isso é fundamental. Mas por isso que a pessoa não pode ser interrompida também. O tempo já não é muito longo da palestra, e se ficam interrompendo toda hora, aí não dá mesmo. Bom, então vai haver as palestras no Café Urante, é isso? Isso, aí nós vamos fazer na ordem, assim. Aí veja aí a ordem, que eu acho essa palestra muito boa. Eu vou passar para vocês, eu tenho o WhatsApp de todos, porque vocês olham as datas, se algum não pode, de repente troca com o outro, eventualmente, se um não vai poder numa data, eu vou montar amanhã, o fim de semana, e passo daí as Muito bem. datas. E quanto a temas, vão pensando assim, temas para os próximos também. Eu sei que a gente não precisa falar tudo hoje, nós temos muito tempo, mas temas que gostariam, assim, no. Eu e a Lilian temos Ufologia, o livro de Urântia. Não, a gente até comentou os temas, né? Mas antes eu quero falar, Estela, que eu achei, assim, um encontro muito bacana, muito legal, sabe?
como é bom a gente se encontrar pessoalmente, né? Lá sei, a gente fica tão longe um do outro, então, sabe, de fazer de todos fazerem de tudo mesmo para estar lá o ano que vem, a gente se encontrar de novo, porque nós oramos junto, meditamos junto, graças ali, né? Eu acho que a Egli que aceitou o convite de fazer ali a, a meditação, porque a gente tem que ter essa prática, e ali é um treino. E, e eu vejo também que o nosso encontro ele foi muito bom, mas porque tenho certeza que o Sabino e a Suzana estavam orando por nós lá, então nós sentimos a presença deles lá, né? Mesmo eles não estando, mas a gente gostaria que estivessem, mas tenho certeza que ofereceram tudo que eles passam e todo o sofrimento, quem sabe, dor e as alegrias também pelo encontro. Então a gente sentiu a presença de vocês lá e é isso que eu acho que aconteceu. E tanto quanto os outros que não puderam, né? O Milton, a Sueli, o Henrique, a gente gostaria muito de estar junto com eles, que estivemos nos outros anos, mas a gente sabe das circunstâncias e que também ofereceram, deve ter orado por nós lá, e a gente foi, e o encontro foi muito legal, foi um sucesso, e a gente se sentiu muito bem com as pessoas, eu fiquei muito feliz de ver as pessoas que participam aqui conosco, né, aqui do Zoom, né, da escola também, e estiveram lá o Marcos, que, né, tanto tempo para nós convidando ele, e ele pôde ir dessa vez, então foi muito bom conhecê-lo pessoalmente, Marcos, muito legal, e todos aqui que participam do Zoom, o Zé Rodrigues pela primeira vez foi lá, foi muito bom, o Sidney, que não está aqui conosco, mas foi também, a Angélia, né, Angélia? A gente sempre vira e mexe, se encontra, lembramos da Chante, e daí conhecemos a Beatriz, que é amiga da Chante, sabe, Beatriz? Mande um abraço bem grande para ela lá. Mas então, e todos assim, que a gente quase às vezes não vê aqui, e que também a gente, né, pôde, por exemplo, o Marcelo quase não pode participar, eu não encontro muito ele aqui, então a gente se encontrou lá, né, e estamos esperando os outros que não vieram. A Andréia, que eu só tenho encontrado a Andréia uma vez por ano agora no encontro, mas que bom que ela vai no encontro, né? Então tá, e o ano que vem a gente espera aí, Ana. A gente espera que todos possam ir, né? O seu Macir também, seu Macir. Quem sabe se eu possa ir, a Ivanil que não foi, o André. Ivanil e o seu Moacir aqui, que não estavam lá, né? Assim. Bom, que a Suzana e o Sabino, mas... Então, e o Laudisto, que foi ano passado também, né? E todos O Laudisto os foi o outro, o Laudisto é que nem eu, depois que começou, não parou mais. A Ana. Quem sabe, a gente forme assim um grupo para discutir essa questão né, de levar o livro de Urântia, sabe? Né, é uma ideia, né, Estela? Mas agora também é o Eduardo que também vai dar o pod dele, o Eduardo teve que sair, né? Aí o Marcelo leva lá, que vão dar o pod. Lilian, Nós só também sugerimos, adorei né? lá conhecer a Mini. Você gosta da Mini, né? Aham. A minha Sua roupa de Mini. Mini. Adorei conhecer o pessoal. Andréia, uma fofa. Verdade. Adorei te conhecer você, Marcos. Também, Nossa, querida. adorei. Muito legal. O Marcos, horas que eu convidava ele para ir. Vai, Muitos vai, né, anos. Marcos? Até que deu certo. Estela, eu queria o telefone do Pedro, porque ele trouxe vários CDs, né? Distribuiu, e o CD dele está maravilhoso. E eu queria Mas eu cumprimentar. passo para ti no WhatsApp.
Tá bom. Eu E tenho. quando ele chegou também, ele estava meio sozinho, deslocado, e eu já cheguei ali batendo papo com ele. O Marcos Então, Fonseca foi, sim, Sabino. Um rapaz Primeiro, que primeiro ficava, encontro dele. que ficava tal moreno, ele ficou meio deslocado estava. do início ao fim. Eu não sei nem o nome dele. Eu O mandei alguém Carlos buscar com ele. Henrique, não é o primeiro encontro dele. Eu fui conversar com ele, eu disse pra ele, porque a outra vez, depois ele foi para a rodoviária, a Liane já saiu, mas ela vai lembrar. A gente foi para a rodoviária junto, tudo, tava o Jonatas, que eles viajaram juntos. Eu fui perguntar para ele o que estava acontecendo. Ele me disse que ele nem participou de todas. Ele disse que ele não estava bem, que ele foi mais para. Ele estava, ele ficava lá no hotel lá, estava hospedado É, lá. outra vez ele foi bem mais participativo e tudo. Eu fui perguntar para ele, está acontecendo alguma coisa, assim, que tu não está participando muito? Ele disse, não, eu vim para ficar mais quieto mesmo. Ele disse, eu não estou bem. Aí eu deixei ele. Ele foi só pelo cardápio. Eu acho que Mas ele viu, gostou da outra vez do local, tudo, então ele. mas viu, Ele, pessoal, a gente está pensando para o próximo encontro aí duplicar o número de pessoas que No foi esse mínimo. ano, né? Estamos mirando no 60, se der mais, ótimo, né? E o que a gente vai precisar, assim, é ter, assim que for definida a data e o local, ter assim, um movimento de antecipação, de confirmação das pessoas. A gente sabe que, às vezes, a coisa pode mudar, a pessoa pode ter algum problema, mas não deixar para confirmar na última hora, para a gente já poder ir formando um grupo e mobilizando e as outras pessoas se animando, né? Então, a gente vai estar desde o início já provocando esse comprometimento e divulgando as pessoas que já estão confirmadas para a gente começar a, tipo assim, ter vontade de ver os outros. Ah, o fulano vai, eu também vou. Então, isso aí eu acho que vai ser bem interessante. A gente ajuda. pede, então, que todos tenham essa postura, assim, já de se propor e já confirmar que tem essa disposição de ir e tal, para a gente ir formando essa lista e poder estruturar melhor o evento, né? Tá certo. Eu já está no meu calendário de eventos anual, assim, lá, o evento de Urântia, esse, só se eu não puder ir mesmo. Esse foi meu 11º, eu acho, Nossa. sem faltar nenhum, assim.